Uninga, que o futuro é aqui. Pessoal, então chegamos à última parte da nossa terceira unidade, onde nós discutimos então principalmente o marketing de conteúdo até aqui. Então nós destacamos os tipos de conteúdo e os formatos que eles podem ser passados aos seus consumidores. De fato, nós passamos desde a era do texto, da imagem, do vídeo e podemos passar para uma futura era, podemos pensar em futuras estratégias para a era 3D que está a caminho, que nós percebemos um movimento grande no mercado. Então agora chegou o momento de nós conhecermos os canais de distribuição desse conteúdo. Bom, o que nós podemos perceber é que existem diferentes plataformas, diferentes canais de distribuição e o que vale realmente não existe uma receita de bolo, mas o que vale realmente é você perceber aonde estão as suas personas. Algumas empresas me dizem, professora, mas o meu público está no Facebook, e eu percebo um grande movimento de pessoas no Instagram. Se o seu público está no Facebook, atua no Facebook, mas não deixe de lado o Instagram. Conciliar mais canais te trará mais audiência, tá? E isso, perante as suas estratégias de comunicação, é essencial. Bom, então, como dito, as suas estratégias e os seus conteúdos, né, serão direcionados conforme as suas personas. Isso não é diferente quando eu falo em canais de distribuição, ou seja, aquelas plataformas que podem ser usadas para promover os seus conteúdos, os seus formatos de conteúdo, os seus tipos de conteúdo. Um dos canais de extrema importância no passado e hoje são os blogs. Os blogs que ficaram muito conhecidos, né, no mercado digital por meio das influencers, as blogueiras de moda em que algumas tendências eram acompanhadas, hoje tem sua relevância principalmente pelos artigos que são publicados, pelos fatos que são publicados nos artigos, em que o blog aumenta a relevância do assunto. Se você tem interesse em criar um blog, é de extrema importância que você observe o Sistema de Administração de Conteúdo, ou a sigla CMS. É importante que você conheça aonde o seu subdomínio ficará no sistema. Algumas plataformas, então, elas como a WordPress, por exemplo, ela possibilita que você crie o seu blog e alimente, e essa plataforma, quando você mantém um subdomínio, você pode escolher a forma paga ou não. Logicamente que dentre as estratégias é importante que você tenha um domínio próprio, com seu nome, onde você pode passá-lo aos seus consumidores, aos seus clientes. Mas de fato, o fato é que o importante era ter um bom servidor para o seu blog. Ele te possibilitará, então, diferentes designs, diferentes estruturas, diferentes formatos de texto, áudio, em que agregam valor todo ao conteúdo que será postado aos seus usuários. Né? Outra coisa importante, então, é a qualidade do conteúdo que você coloca no blog, ser genuíno, né? O que você gostaria de falar realmente para a sua audiência? E se você fosse a sua audiência, o que você gostaria de falar, de ler, de apreciar? São estratégias de pensamento e desenvolvimento de conteúdo que vão fazer o seu blog ser genuinamente conhecido, falado, né? Hoje, então, que nós temos ter consciência é que por mais que os blogs de moda tenham passado por essa tendência, hoje os blogs são efetivamente úteis em diferentes áreas. De fato, são mais de 409 milhões de pessoas usuárias de blog, com mais de 20 milhões de páginas mensais acessadas, né? E muito conteúdo postado, e muito conteúdo bom postado, tá? Outro canal de distribuição que a gente pode falar são as mídias sociais. Mas você sabe a diferença entre redes sociais e mídias sociais? É importante quando a gente estuda o conteúdo de marketing digital que você tenha essa diferença. Redes sociais, então, é todo aquele conjunto que gera socialização entre as pessoas e que não necessariamente envolve internet, que não necessariamente envolve os meios digitais ou tecnologia. Já as mídias sociais são plataformas que envolvem a tecnologia, que envolvem as mídias sociais. Hoje, então, nós vemos, além das mídias sociais, em que nos possibilita já o conhecimento por meio do Facebook, por meio do Instagram, ou outra que já surgiram e são úteis, o Snapchat. Nós temos agora a ascensão do TikTok, é outra rede social
que as pessoas estão se relacionando muito por meio dos vídeos. Existe também o LinkedIn, que pode ser conhecido como uma rede social focada no profissionalismo, focada na sua área profissional, em que você expõe seus trabalhos, expõe os seus pensamentos em relação àquilo com o qual você trabalha ou gostaria de trabalhar. E, de fato, nós vemos que as mídias sociais são o quê? Plataformas de relacionamento. Tá? Mas são relacionamentos que incluem laços sociais. Esses laços sociais, eles são especialmente desenhados em 3 tipos de relações, laços interpessoais, né? Nos quais nós podemos dizer os laços fortes, os laços fracos e os laços ausentes. Os laços fortes são até mesmo familiares, amigos mais próximos, que você sempre manda recado, que você sempre conversa, que tem no seu cotidiano contato ou que gostaria de ter e que a mídia social te aproxima dessas pessoas. Em compensação, os laços fracos são pessoas que você tem contato mais superficial. Pode ser na sua área profissional ou que algum dia você teve algum contato e mesmo assim o adicionou, o seguiu em suas mídias sociais para ter alguma forma ainda de relação com essa pessoa. E já os laços fracos nós percebemos muito nitidamente com a plataforma de relacionamento LinkedIn. Então muitas vezes você adiciona um profissional que você admira, mas que nem o conhece pessoalmente. Ou você adiciona um profissional ou uma área profissional na qual você gostaria de trabalhar, né? De fato, dentro dessas relações, desses laços interpessoais, esses 3 tipos, o que nós percebemos é que a interação, tanto a organização, tanto consumidores, como as relações entre as pessoas, as comunidades se formam justamente pelos laços fracos. Isso se dá consequentemente, porque os laços fortes são aqueles que nós temos mais contato, seja até mesmo presencialmente. Os laços fracos são pessoas que você não tem tanta intimidade para ter um relacionamento contínuo até mesmo nas mídias sociais. E já os laços fracos são aquelas pessoas com as quais você se relaciona, que trabalha, que conhece e que pode gerar alguma interação ou alguma discussão sobre um produto, uma marca. Por isso que é tão importante a gente entender esse conceito, pessoal, porque justamente cada plataforma atua de um jeito. Então, nós percebemos que as mídias sociais, ela traz essa possibilidade de laços tanto fracos, como os laços fortes, como os ausentes. São plataformas que nos possibilitam as relações sociais, tanto entre socialização entre pessoas, quanto organizações, pessoas, como entre organizações, não é mesmo? Uma mídia social muito importante que nós falamos no decorrer das nossas aulas é o Facebook. Pessoal, o Facebook hoje conta com mais de 2 bilhões de usuários ativos mensais e 1,28 bilhões diários. Dessa forma, não importa o tamanho ou a área que você atua, os seus consumidores estão provavelmente no Facebook. De fato, o que a gente consegue perceber é que para uma organização promover a sua marca ou o seu produto pelo Facebook, é importante que ela use uma ferramenta que chama-se, dentro da plataforma, chama-se fanpage. Para isso, algumas características são importantes, como a imagem da capa, o perfil, colocar dados da empresa, então localização, agendamento, telefone, o tipo da sua empresa, tudo que pode caracterizar e trazer formato para a sua empresa, para o seu consumidor conhecer. E, além do mais, a plataforma possibilita você colocar diferentes formatos de conteúdo. Então, tanto texto, como imagem, como vídeo, é uma ferramenta multitarefa e multidiversificada, em que aqueles que o curtem e aqueles que conversam com a sua marca precisam ser, antes de tudo, respondidos, atendidos, porque a mídia social busca totalmente o relacionamento com seus usuários e provavelmente com o seu possível cliente. Bom, pessoal, outro canal digital extremamente importante, vamos dizer o mais antigo de toda a era tecnológica, é o e-mail, não é mesmo? Pois é, mas você sabia que muitas vezes a maioria das empresas não consegue utilizar o aspecto de conversão dentro do e-mail? É muito importante quando você pega um cadastro de um cliente, quando o cliente vai à sua loja física, ou quando você manda um cadastro, como, por exemplo, um questionário no Google Forms, por uma mídia social,
Peça os dados do seu cliente, peça o e-mail dele. É uma forma de você criar mais um relacionamento. Afinal, todos recebemos notificação do e-mail até mesmo pelos smartphones, não é mesmo? É uma ferramenta, então, que necessita, logicamente, do aspecto de permissão. Não se fala em e-mail ou cadastros ou listas de e-mail compradas. O que ocorre, na verdade, é o aspecto de permissão. Você solicitar sempre ao seu cliente, ao seu possível consumidor, a permissão para enviar dados como propagandas, dados como informativos, dados como novos produtos. A partir da permissão, o usuário de vez em quando vai receber uma notícia sua no seu smartphone ou quando acessar o computador, abrir a sua página de e-mail, vai perceber que a sua empresa está se comunicando com ele. Para isso, um periódico que pode ser muito útil para o formato das empresas são os formatos newspaper, quando você gera uma assinatura. Então, o que você faz? Você faz o cliente se cadastrar, aceitar a sua permissão e a partir dali você pode mandar alguns conteúdos sobre promoção de produtos, sobre novos produtos. Por exemplo, um escritório de direito poderia promover aos seus consumidores, aos seus clientes, newspaper, de modo que ele apresente alterações no Código de Defesa do Consumidor, mantendo os seus consumidores atualizados, certo? Então, mensagens personalizadas são muito importantes, tratar o cliente como novo, com o nome e algumas ferramentas que possibilitam agilizar esse processo, principalmente no âmbito do e-mail. De fato, pessoal, o e-mail marketing ele pode ser empregado também para as pesquisas, né? Como eu já disse, pode ser enviado, então, um link, pode ser agendado, oferecer descontos para campanhas específicas, mas o e-mail é uma grande ferramenta de contato e relacionamento com o seu cliente. Aprofunde mais essa leitura na nossa apostila. Bom, pessoal, nessa unidade, então, nós destacamos a importância do marketing de conteúdo, como ele deve ser conhecido as suas estratégias, a partir dali fundamentar o seu formato, né, daquilo que você pode falar para o seu cliente de um modo diferenciado. Nós falamos sobre o exemplo da Michelin. Michelin, então, ela tem um guia turístico que auxilia os seus consumidores a ver os melhores restaurantes de determinada região, a ver os pontos turísticos de determinada região. Percebam que, de certa forma, tem relação com o seu produto, mas não diretamente. Então, eu busco educar o meu cliente, faço ele conhecer o meu produto de uma forma diferenciada, posso criar emoção por meio de storytelling, por meio de vídeos institucionais, posso trazer, então, um aspecto de permissão, quando eu peço autorização para o meu cliente, assinatura de newspaper por meio de e-mails. Então, tudo isso são construções de conhecimento que, a partir da estratégia, você vai direcionando todo o seu conteúdo digital nas diferentes plataformas, nos diferentes canais de distribuição e, principalmente, com os mais diferentes formatos de conteúdo. É isso que vai levar o quê? O tráfego da sua plataforma, seja um site, seja um e-commerce, seja sua mídia social. É aquilo que vai trazer personificação à sua empresa, né? O Facebook, o Instagram, o LinkedIn são plataformas com características segmentadas, e nos quais você pode usar diferentes estratégias de conteúdo. Além disso, nós percebemos que houve uma evolução histórica deste conteúdo, mas que não deixamos de lado o aspecto do texto, que ainda é muito importante, sem deixar de lado também o aspecto do áudio, que traz empatia, personaliza o seu ouvinte a você, beleza? Bom, pessoal, então vamos continuar essa construção do conhecimento, vamos aprofundar agora a respeito das métricas, como que nós devemos avaliar um site, como que nós podemos avaliar um conteúdo, como que isso é visto pelo Google, como que isso pode ser metrificado, porque quando a gente fala de marketing, a gente não pode falar simplesmente de uma ideia daquilo que você busca, ou daquilo que o profissional busca, ou daquilo que a organização busca. Nós precisamos objetivamente conhecer o que as nossas personas, o que os nossos clientes buscam. Um grande abraço e até a próxima aula, pessoal!